got out in the middle of the night, strangled the baby. A chimp attack back in February ripped off part of a woman's face, and on today's Oprah Winfrey Show, you could take the head off. Oh, the head come. A agressividade da vida selvagem muitas vezes podem nos colocar em um verdadeiro roteiro de filme de terror. A diferença? Filmes são ficcionais, porém os casos que iremos relatar aconteceram. Há algo quase hipnótico na ideia de estar cara a cara com animais poderosos capazes de despedaçar você em segundos. Talvez seja um instinto de predador que ainda vive dentro de nós, misturado ao fascínio primordial pelo perigo. Seja qual for o motivo, as histórias a seguir provam sem sombra de dúvida que subestimar a natureza quase sempre termina em tragédia. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. A metamorfose de Travis, o chimpanzé que virou pesadelo. Voltemos a 24 de outubro de 1995 em Stanford, Connecticut, Estados Unidos. Sandra e Jerry Harold, um casal de classe média, adotam um filhote de chimpanzé de apenas 3 dias e o batizam de Travis, em homenagem ao cantor Travis Tritt. Ao contrário de muitos primatas criados em laboratórios, Travis nasce num rancho de animais exóticos, cercado de câmeras fotográficas e visitas pagas. Desde o primeiro dia ele dorme em berço humano, veste fraldas, recebe mamadeiras e brinquedos coloridos. Em 2000, a família sofre um golpe devastador. A filha única, Susan, morre em um acidente de carro. Sandra, dilacerada, despeja todo o amor materno no jovem chimpanzé que passa a ocupar o quarto da filha, usar a mesma mesa de jantar, soprar velhinhas em aniversários e até beber vinho em taças de cristal. Um detalhe que mais tarde intrigaria psiquiatras forenses. Biologicamente, isso já seria um coquetel explosivo. Chimpanzés compartilham aproximadamente 99,4% do DNA humano, mas aquele 0,6% restante guarda uma diferença brutal: a densidade óssea. Um chimpanzé adulto concentra quase o dobro de fibras musculares de contração rápida que nós humanos, gerando uma força de 2 a 3 vezes maior. Nos primeiros anos, Travis é o astro do bairro. Todos o conhecem e ele é até convidado para comerciais de TV. Esse senso de limite que Travis parecia ter enganou todo mundo. Até biólogos alertaram que após a puberdade, machos de chimpanzé podem explodir em agressividade, principalmente se não vivem em grupos onde a hierarquia é estabelecida naturalmente. Pouca gente sabe, mas Stanford Animal Control visitou a casa pelo menos 3 vezes. Em uma inspeção de 2003, a agente Lynn Miller recomendou que Travis fosse transferido para um santuário. Sandra recusou. Jerry, por sua vez, enfrentava um câncer gástrico agressivo que o levaria à morte em 2005, deixando Sandra sozinha com um primata que àquela altura pesava quase 60 quilos e tinha força e habilidade para imputar danos significativos a qualquer ser humano. Pulamos agora para fevereiro de 2009. O chimpanzé não viu o mundo exterior havia 3 anos, estava clinicamente obeso e tomava vinho tinto na hora de dormir, segundo relatos de visitantes. Para mantê-lo tranquilo, Sandra triturava comprimidos controlados quando percebeu que em certas ocasiões o primata demonstrava uma fúria que gelava os ossos. A dose exata de medicamento ingerido pelo chimpanzé nunca foi confirmada, porém mais tarde na autópsia revelou níveis potencialmente alteradores de comportamento. Na tarde de 16 de fevereiro, Travis rouba as chaves de Sandra, abre a porta e foge para o quintal a caminho da rua. A dona tenta atrair o animal com uvas, chocolate e o boneco favorito dele, mas nada funcionava. Desesperada, ela telefona para a amiga Charla Nash, que chega minutos depois. Charla chega ao local com uma aparência diferente, pois tinha cortado os cabelos. Esse detalhe pode ter desorientado ainda mais o animal, que não a reconheceu e a lançou contra o carro quando Charla tentava atraí-lo para Sandra. Travis não só a lança,
mas pula sobre ela e começa a morder seu rosto. Sandra pega uma pá, acerta várias vezes e nada. Desesperada em ver a amiga sendo desfigurada em via pública, Sandra não vê outra alternativa, fere Travis com uma faca. Porém, ele parece não sentir dor, um comportamento já observado em primatas sob forte estresse. A ligação para o 911 viraliza antes mesmo de a internet conhecer o termo viral. Vizinhos ligaram todos ao mesmo tempo. Quando 4 viaturas chegam, Travis avança contra a porta da patrulha, estilhaça o espelho retrovisor e encara o policial Frank Chiafari. Um tiro de calibre .40 atravessa o maxilar do animal. O segundo projétil se aloja no coração. O corpo corre ainda 10 metros antes de tombar. Charla Nash sobrevive após mais de 7 horas de cirurgia. Infelizmente, ela perdeu a visão, as pontas dos dedos e praticamente toda a face está irreconhecível. Em 2011, ela recebe um dos transplantes faciais mais complexos da história. Hoje, vive em uma casa adaptada para cegos, mantém o humor afiado e participa de campanhas pela proibição de primatas como pets. A causa ganha peso. Caos de ataques de chimpanzés mantidos em cativeiro doméstico cai em 76% nos Estados Unidos nos 5 anos seguintes. Sandra Harold morre em 2010 com um aneurisma cerebral enquanto enfrenta ações de indenização que superavam 50 milhões de dólares. O estado de Connecticut revisa sua legislação e proíbe a posse de grandes primatas sem permissão especial. Travis se torna então símbolo do limbo entre a feição humana e instinto selvagem. A Piton, o silêncio da criança e o peso da negligência. Viajamos agora para Oxford, norte da Flórida, 30 de junho de 2009. Quem nunca visitou o estado imagina praias de Miami e parques da Disney, mas a região central é um mosaico de pântanos onde pitons birmanesas, espécie invasora trazida no contrabando de pets exóticos nos anos de 1980, se multiplicam sem controle desde o furacão Andrew. A caça é liberada e incentivada. Estima-se que haja até 300 mil serpentes de grande porte no sul da Flórida, suficientes para exterminar 90% dos mamíferos nativos. A fêmea de piton, chamada de Gypsy, não nasceu na selva. Foi comprada pela jovem Jaren Hare, então com 18 anos. Era pequena quando chegou e veio sobre a promessa de virar um bichinho estiloso. Em 2009, Gypsy deveria pesar 60 quilos e medir 4 metros. Porém, a serpente estava com apenas 6 quilos e tinha 2,60 metros, gravemente desnutrida. Ficava num aquário sem tampa, coberto por um edredom e escapava quase toda a noite. O namorado de Jaren, Charles Darnell, tinha antecedentes por crimes menores e vício em remédios à base de ópio. Ambos gastavam o pouco dinheiro que tinham nisso. Fraldas da filha, Cheyenne, eram compradas com doações de vizinhos. À 1h45 da madrugada, Charles vai ao banheiro. Tropeça em algo gelado no corredor. Era Gypsy, que tinha escapado mais uma vez. Em vez de trancá-la, Charles a coloca dentro de uma sacola que estava próxima e volta a dormir. Às 6h12, um silêncio estranho o desperta. O monitor de bebê não emite ruídos. Ele corre até o berço e vê a serpente enrolada no corpo da criança, dentes fincados na testa da menina. Em pânico, golpeia a piton com um cutelo de cozinha até ela soltar. O animal sangra, mas já era tarde demais para a criança. A ligação para o 911, vazada posteriormente, mostra Charles soluçando. A cobra saiu da gaiola e estrangulou nossa bebê. O legista John Todd Martin testifica que os pulmões da criança colapsaram em 2 minutos. Ela não teve chance nem de chorar. O júri leva pouco tempo para condenar o casal por homicídio culposo, negligência infantil e posse ilegal de animal selvagem. Recebem então 12 anos de prisão e são libertados em 2021. Porém, respondem em liberdade vigiada até 2026, proibidos de ter qualquer animal de estimação. A serpente Gypsy sobreviveu e foi entregue a um programa da Força Aérea que treina militares em situações de selva.
Curiosamente, o casal acelerou leis estaduais. Desde 2010, a Flórida exige microchip e seguro de responsabilidade civil para quem mantém pitons ou crocodilos de estimação. Tigres e a tragédia do Zou. Do outro lado do mundo, na China, mais especificamente em Pequim, situa-se o Bandalin Wildlife Park, um safari fechado em que motoristas cruzam territórios de ursos panda, leões, lhamas e, claro, tigres. Fundado em 2001, o parque recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Placas em mandarim, inglês e coreano repetem: mantenha as janelas fechadas, jamais desça do veículo. Infrações custam multas altas e expulsão imediata. O aviso, porém, esbarra no fenômeno cognitivo chamado viés de otimismo. A tendência de acreditar que acidentes só acontecem com outras pessoas. Em 23 de julho de 2016, a família Zou, pai, mãe, filho adolescente e uma amiga, resolvem aproveitar as férias de verão e conhecer de perto os lendários tigres siberianos, os maiores felinos do planeta. Um macho adulto pode pesar 320 quilos, medir 3 metros de nariz à cauda e saltar mais de 9 metros em linha reta. A força de mordida atinge 1050 psi, capaz de despedaçar fêmures de alce. Esses números atravessam as janelas blindadas, avisando de que o carro é a única barreira entre predador e presa. Às 11h47, um circuito fechado de câmeras de segurança do parque capta o que parece ser uma discussão dentro do carro. Sem aviso, a senhora Zou, mais tarde identificada como Wei, de 32 anos, abre a porta e sai, dando a volta para discutir com o marido ao volante. Ela ignora o fato de que tigres são predadores de emboscada que preferem atacar alvos que lhes dão as costas. É o chamado reflexo trava-gaze. Ao se sentir ignorado pela vítima, o tigre interpreta a fuga como vulnerabilidade. Menos de 3 segundos depois, um vulto laranja listrado emerge da vegetação. O felino se ergue nas patas traseiras e arrasta Wei para seu fim. O marido entra em pânico, tenta seguir, mas outro tigre ronda. Guardas disparam tiros de advertência, alarmes soam, veículos administrativos bloqueiam as estradas. Só que a mulher morre no local. O vídeo das câmeras de segurança acumulam milhares de visualizações no YouTube. Especialistas em animais selvagens apontam um fator que pode ter aumentado as chances de ataques dos tigres, já que eles estavam bem alimentados e em natureza. Talvez então não optariam por atacar. Esse fator é a estação do ano. Julho é ápice do calor em Pequim. Os tigres fedem, suam e passam a maior parte do tempo irritadiços, energia potencial que explode contra qualquer coisa que se mova. O parque alterou o protocolo. Patrulhas duplicadas, velocidade reduzida, tutorial em vídeo obrigatório antes de entrar. Ainda assim, em 2020, outro visitante abriu a porta para tirar uma selfie e precisa então ser resgatado por drones com sirenes quando um tigre o atacou. Então isso prova que, quando se trata de zoológicos drive-thru, a cerca mais frágil não é a janela, e sim o bom senso humano. O homem esquece o limite. O padrão é claro: quanto mais humanos projetam sentimentos do tipo "ele é meu filho", "ela é mansa, nunca vai me atacar", menos enxergam sinais de alerta na anatomia e no instinto do animal. Chimpanzés não são bonecos peludos, conseguem separar a mandíbula de um homem adulto. Tigres não são gatos grandes. Cada passo silencioso carrega um recorde de força na coluna vertebral. Pitons não são colares exóticos, são predadores que rastreiam dióxido de carbono exalado pela vítima para morder no ponto exato. Ainda assim, nesses 3 casos, houve quem insistisse em culpar o animal. Travis foi abatido a tiros. O tigre de Bandalin foi afastado do setor e vive em recinto isolado. Gypsy virou vilã em manchetes sensacionalistas, enquanto a real vilania era a imprudência humana. Como lembrou o primatólogo Franz de Waal, a moralidade não pertence à natureza, pertence a nós. E se não combinarmos curiosidade com responsabilidade, continuaremos fabricando tragédias e manchetes sangrentas. Assim que é muito melhor ter um bebê reborn.
Registre o que você pensa nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui!